programa de hoje, para uma grande satisfação pessoal, traz alguém que nós temos admirado o seu trabalho, já à distância, evidentemente. Estivemos até muito próximos em alguns eventos, mas nunca houve oportunidade efetiva de um bate-papo, de um diálogo. E nós sabíamos da sua atividade, que a gente tem admirado bastante, não só no campo da psicologia e espiritualidade, especificamente espiritismo, e também motivado, com certeza, ele vai estar dizendo isso aqui hoje, motivado por toda essa relação psicologia e espiritualidade, a obra Lar Harmonia, que ele vai estar falando conosco aqui hoje. Para minha alegria, para a sua alegria, eu estou trazendo diretamente da Bahia, aproveitando, passagem pela Grande São Paulo, Adenauer Novaes. Adenauer, uma satisfação tê-lo aqui na TV Mundo Maior. Para mim, gente, é uma satisfação maior ainda estar aqui, principalmente por ver que os ideais espíritas alcançam o mundo pela televisão. Senti que aquilo que inicialmente eu busquei estudar no início da minha vida, na adolescência, hoje está numa televisão. Então isso é profundamente importante por isso. E também para falar para um público ávido de conhecimento espírita, de saber o que é o espírito, por que existe, por que está aqui na Terra. Então é uma felicidade muito grande para mim. Agradeço a você por isso. Aliás, essas perguntas você se fez muito cedo, não é isso? E acabou desaguando, claro, teve aí alguns trajetos alternativos, mas o grande estuário, foi a psicologia, Você se enveredou pela filosofia também, não é isso? Essas perguntas você sempre se fez, Sempre me fiz. Eu acho que o espiritismo é uma espécie de pequena armadilha para os incautos. Quem entra no espiritismo pensa que vai encontrar uma religião onde a frequência semanal vai lhe garantir a salvação. Depois descobre que o espiritismo não vai salvar ninguém de nada, obriga a pessoa a ter responsabilidades atuais. Então, é uma religião de compromisso pessoal, de compromisso espiritual. Quem não suporta isso vai para uma religião salvacionista. É um compromisso o espiritismo. Quem entra fica com muita dificuldade de ser a mesma pessoa de antes, Nessa sua ação em torno da psicologia e do espiritismo, você hoje é líder, junto com todo um grupo de companheiros, de uma ação social denominada Fundação Lar Harmonia. Fale um pouquinho para o nosso telespectador de como surgiu ela, qual é o foco dela, como é que ela está hoje. Veja, a certa altura da minha vida, eu estudando espiritismo, já formado, engenheiro, trabalhando, tendo uma estabilidade econômica, compulsando os livros espíritas, preparando palestras, eu senti um grande e uma diferença entre o meu falar e a minha proposta de vida. Eu apenas era um vivente que vivia para minha família, para o meu trabalho e pregava o espiritismo. E eu achei que deveria unir isso, pregar o espiritismo, família, a crença nos ensinos espíritas, um trabalho profissional, em dar um sentido existencial à minha vida. E aí pensei, junto com os espíritos, como se fosse um convite, criar uma instituição em que a minha vida pudesse se realizar nessa instituição. E junto com alguns companheiros, idealizamos essa fundação que existe lá em Salvador, chamada Fundação Lar Harmonia, em que a gente se dedica ao espiritismo como ponto básico, a divulgar a doutrina, a editar livros e também a fazer uma inserção social, uma intervenção na sociedade, porque não tem sentido ser feliz vendo pessoas infelizes, sofredoras, pobres, tristes, descaminhadas, sem uma luz consoladora como a doutrina. Então, essa intervenção social é a proposta da Fundação, fazer com que as pessoas se sintam espíritos, se percebam espíritos e vivam esse mundo de uma forma muito mais alegre e saudável, Então aí criou-se a Fundação Lar Harmonia, que hoje, além de 2 centros espíritas em bairros diferentes de Salvador,
Tem uma escola, tem uma creche, tem editora, tem um trabalho social ligado à assistência jurídica, assistência médica, assistência psicológica, assistência nutricional, odontológica. Quer dizer, é uma instituição que intervém na sociedade visando disseminar uma proposta de autopercepção das pessoas se sentirem espíritos. Inclusive você nos disse, que a escolha desse foco de atuação é numa área muito necessitada, não é isso? Sim, o bairro que nós nos instalamos tem o menor IDH de Salvador, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Vive abaixo da linha de pobreza, é uma favela com cerca de 55 mil pessoas. E nós nos instalamos lá. Que a renda média lá é abaixo de meio salário mínimo, dados do IBGE. Então nós nos instalamos ali porque era o foco para atendermos essa população que a gente atende, né? Para oferecer esses serviços, tentando interferir. Mas também a população de melhor poder aquisitivo frequenta a nossa instituição, fazendo uma interface entre a miséria, a pobreza e a classe mais favorecida. Porque a nossa ideia também é que a sociedade precisa se organizar pela sociedade. É na própria sociedade que nós vamos ter os meios de ajudar aquela parte da sociedade carente. Então a gente une essas classes sociais diferentes para que elas mutuamente se ajudam e se percebam espíritos nesse processo de ajuda mútua. Uma espécie de rede de ajuda mútua, onde o espiritual perpassa as ações desses grupos aí, essa interação desses grupos, né? Então aí nasceu a Fundação La Harmonia, como uma necessidade de plasmar o meu interior com uma ação externa. Quanto tempo tem essa ação? Veja bem, a questão do tempo, é relativa. A instituição nasceu em 1994, portanto 13 anos, mas não são 13 anos, é um investimento de vida, né? Sim, sim. Que começou lá atrás e nasce uma instituição a partir do investimento desde a adolescência, né? Mas o objetivo é dizer te perguntar, na verdade, que essa ação já tem resultados importantes, né? Sim. Nós temos parceiros importantes, como o governo do estado, como o Tribunal de Justiça, como associações de classes lá oficiais. É uma instituição inserida na sociedade de Salvador. E está modificando a cultura do local, porque você mesmo disse, que você comentasse para o telespectador, o assistido lá, ele já tem um padrão de qualidade que ele acaba disseminando. A criança entra na instituição aos 2 anos de idade, né? Ali ela começa a sua trajetória, passa um dia na instituição recebendo a educação dada, educação formal, né? E aprende noções de cidadania, noções de higiene, tem um atendimento psicológico. Então a criança, ela entra com 2 anos e sai na 8ª série. Então ela passa praticamente 13 anos da vida dela ali dentro. E desde cedo, ela saindo de um meio pobre, esse meio onde a educação é bastante carente, ela leva para este meio a educação que ela recebe. Então ela passa a ser um agente multiplicador, interferindo na sua comunidade. E qualitativamente. E essa comunidade vê os efeitos dessa criança, que vai se desenvolvendo a partir de valores novos, de valores diferentes, né? De uma preocupação com a própria existência, com a própria sociedade, com a própria vida, e isso modifica a sociedade. Então a gente tem exemplos muito significativos, mas os exemplos individuais, embora eles sejam significativos, eu quero trazer para você um efeito coletivo de uma ação, de uma instituição espírita numa comunidade. Depois que nós nos instalamos nessa comunidade, os operadores sociais, né, os órgãos governamentais passaram a interferir mais nessa comunidade, porque viram uma vada atuando ali. Interessante. Então surgiram novos operadores atuando na comunidade. Interessante. Né? Porque essa comunidade passou a receber um benefício de excelência, né? Muito interessante mesmo essa. Mas você disse um outro dado também interessante, né? É que no período de férias, como você falou, né? Comenta isso daí. Sim, é que a criança passa o dia lá, entra às 7h30 da manhã, sai às 5 da tarde, quando os seus pais vão buscar.
Bom, mas a criança recebe alimentação, são 4 refeições por dia que ela recebe lá na instituição. E tem uma atividade lógica formal, uma atividade lúdica e outras formas de aprendizagem. Essa criança nas férias ela não quer ir para casa, ela quer ir para a instituição. Aí nós patrocinamos algumas atividades. Você diz que diariamente ela faz questão de ir para a escola. De ir para a escola. Nós não temos evasão escolar. Nós temos uma demanda muito grande de crianças em estudar na escola, mas nós não temos condição de atender. Hoje são 330. Então ela quer ir para a escola e nós oferecemos atividades de meio turno durante as férias. É só que interessante. Para que essa criança volte, que ela quer voltar. Outra coisa, a rede de ensino, quando entra em greve, as professoras não querem entrar em greve lá, porque os alunos praticamente invadem a escola querendo aquela atividade. E o professor ali deve se sentir muito bem, porque é uma escola pública para crianças carentes e que tem um ensino, tem uma estrutura diferente da rede pública. Certo. Porque nós mantemos a instituição é mantida pela fundação, não falta nada à criança, né? Então, o professor precisa de um lápis, de um papel, ele tem isso tudo se o poder público não der, né? Então, ali, todos querem ensinar ali, né? E há uma parceria muito grande entre poder público e Fundação La Harmonia. Legal, muito bom, muito importante, né? Aliás, nós espíritas nos caracterizamos hoje, com certeza, como uma das grandes forças sociais desse país. É muito bom que assim o seja, porque a nossa proposta é reviver o cristianismo na sua pureza original. E o Adenauer fala muito disso, né? Acima de tudo, nós precisamos amar, perdoar, e isso a gente precisa demonstrar na prática. Isso é uma grande ação amorosa, de perdão entre nós mesmos, entre classes. Olha, temos que reconstruir a nossa sociedade. E é bom que esses exemplos se multipliquem. Eu volto já já com Adenauer Novaes. Meu nome é Meire, trabalho aqui na Rádio Boa Nova há um tempo e nós conversamos com várias pessoas e uma delas me chamou a atenção, um senhor ouvinte da rádio, e ele tinha um netinho pequeno com problemas de leucemia e alguns comprometimentos de câncer em alguns órgãos. E ele ouvia a rádio há um tempo, deixou de ouvir a rádio, e eu entrei em contato com ele, incentivei e agendei para sempre estar conversando com ele, para saber como estava passando o netinho. E toda vez ele dizia a evolução que o neto teve. E ele ia sempre dizendo, é tão bom quando vocês entram em contato. Eu ouço a Rádio Boa Nova e me sinto fortalecido. Ele tornou-se sócio, nos ajudando a dar continuidade a esse trabalho. Somos a Calypso e estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. No Mercatudo você encontra de tudo da melhor qualidade pelo menor preço. Tudo em benefício das casas André Luiz. Aquele lembrete repetido, mas fundamental, essencial. Acabamos de falar sobre a ação de caridade dos espíritas, e a caridade é muito ampla, e que sempre que podemos devemos minimizar aquilo que nós mesmos plantamos através do egoísmo, toda essa carência muitas vezes material. Mas precisamos entender que num segundo momento nós precisamos trabalhar nas causas, né? Não só nas consequências. As consequências às vezes são emergentes, não tem o que discutir, tem que atender e fim de papo. Mas num segundo momento temos que pensar em erradicar, na verdade,
todos esses problemas. Isso se faz com conhecimento, com informação, com o entendimento de como funciona a vida, como o Criador administra a sua criação. E quando nós descobrirmos isso, nós só nos beneficiaremos uns aos outros. Essa caridade essencial se dá através do conhecimento. Então, como diz a recomendação, vamos colocar essa luz, essa mensagem, esse candeeiro bem alto. A metáfora nos dias de hoje, inequivocamente, está nos apontando para colocarmos este conhecimento consolador, sim, mas renovador por excelência, o Espiritismo, essa luz, na mídia. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova, né? Eu costumo dizer que a fundação, enquanto no mundo de César, precisa ter CNPJ, um monte de coisa, né? Mas a ação em si, a missão, é de todos nós, principalmente daqueles que já estão conscientes da importância desta atitude, né? Venha fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. O Nova Consciência está conversando com Adenauer Novaes, psicólogo, e como psicólogo, então, ele realmente tem feito um trabalho diferenciado, eu diria, e com conteúdos muito importantes. E vamos falar um pouquinho dessa sua produção, que também, toda produção literária, na verdade, aliás, ele confessou num outro programa de rádio que o primeiro livro foi escrito puramente por interesses pecuniários. Conta isso. Sim, foi o seguinte, eu nunca me vi escritor, não tinha essa tendência a escrever, gostava de falar. Mas a instituição que nós fundamos estava precisando de recursos, então eu decidi escrever um livro e escolhi a temática da reencarnação, com a particularidade de colocar um título, Reencarnação, Processo Educativo, por entender que reencarnação não é para punir nem para pagar, mas sim para a gente se educar, aprender e ser feliz. Aí escrevi Reencarnação, Processo Educativo, tomei gosto por escrever livros, fui escrevendo e eles foram doados integralmente para a fundação, não me pertencem. E sempre essa temática, sempre tentando colocar a pessoa em contato consigo mesmo. Os livros são autorreflexivos, colocando a psicologia ao lado do espiritismo como duas vertentes do conhecimento humano que devem levar a um processo de transformação muito mais profunda do que simplesmente as pessoas aprenderem que devem acreditar na vida após a morte. Mas um processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autotransformação para se iluminarem, para realmente se descobrirem espíritos. Então os livros têm essa vertente, têm esse casamento, né? E na escrita dos livros, analisando o espiritismo, a psicologia, eu verifiquei que se existe alguma coisa de mais bela na natureza, na obra divina, é a mente humana, né? O ser humano ele é belo por natureza quando a gente enxerga os processos psíquicos. É como você olhar por detrás do corpo, olhar por detrás da personalidade, uma natureza divina por detrás, uma espécie de fogo divino por detrás do ser humano, né? Então isto é admirável, o ser humano é admirável. Nos meus livros eu coloquei o livro Evangelho e Família, que trata da questão de como viver os valores evangélicos em família. Eu coloquei que uma pessoa representa Deus, qualquer pessoa, porque se você olhar o ser humano por detrás da aparência, você vai enxergar a natureza divina. Por isso que todo ser humano deve ser respeitado, porque está diante da obra divina ali. Já estive eu em muitos países falando sobre o Espiritismo, Suíça, Alemanha, Itália, França e outros países, mundo, Inglaterra, e vi paisagens belíssimas, né, os Alpes suíços, né, as regiões montanhosas da Itália, coisas belíssimas. O próprio Brasil é um país belíssimo, mas para mim não existe nada de mais belo do que a psique humana, a natureza humana interior. Aquilo que não aparece, mas que é possível ser visto a partir de um respeito, sem um julgamento, né? Então, os meus livros tratam dessa perspectiva de olhar o ser humano.
Quando eu atendo uma pessoa, quando está um sujeito diante de mim, que não sabe que eu sou espírita, nem eu o revelo, nem eu o trato querendo doutriná-lo, mexer isso com ele, mas para mim eu vejo um espírito. É um espírito na sua trajetória, na sua dificuldade, no seu caminhar cambaleante, buscando um farol, uma luz. Então eu o vejo como um espírito. E sempre me pergunto, o que é esse ser aqui diante de mim? O que quer essa alma diante de mim? É uma esfinge. Que nem ele mesmo sabe o que é. Ele pensa que o problema dele é porque ele tem um casamento com dificuldades, instável, ou ele pensa que o problema dele é uma angústia ou uma depressão. Não, o problema dele é a alma que não se enxerga. Você se coloca mesmo como psicólogo junguiano, e nós conversávamos sobre isso, sobre essa particularidade que você admira em Jung, e você falou da mente, que você comentasse esse mecanismo, né? Veja, eu me formei em psicologia e a faculdade dá apenas uma graduação. Depois eu me pós-graduei em psicologia analítica ou psicologia junguiana. Por quê? Bom, Jung foi um estudioso da mente humana. Foi uma espécie de arqueólogo da mente humana. Conheceu o Espiritismo. Conheceu o Espiritismo, leu Allan Kardec, a Jung, que ele tece comentários sobre o Livro dos Médiuns. Jung dirigiu reuniões mediúnicas, Jung tratou com médiuns diversos, né? Então, isso hoje é ocultado, né? É ocultado em uma certa parte. Em parte, porque nos livros técnicos de Jung ele cita a obra de Allan Kardec. Mas cita como um fato psicológico, ele não fala doutrinariamente, ele fala como um fato psicológico. Então, minha incursão pela psicologia analítica, pela psicologia junguiana, se deve a alguém ou a um conhecimento que ele trouxe, mostrando a estrutura do aparelho psíquico. Jung não traz uma psicologia do comportamento apenas, mas uma psicologia de como funciona a mente humana. Como são os processos psíquicos. E isso é muito precioso, porque você passa a conhecer algo estrutural, e não uma filosofia idealizada, mas um modelo estrutural da mente humana. Isso é precioso. Além do que, a psicologia dele é uma psicologia simbólica, que permite a gente analisar os fatos sem um julgamento deles, mas entendendo que se tratam de imagens simbólicas. Um comportamento humano, ele advém de um conteúdo interior desconhecido para a gente. Eu aprendi a não julgar o ser humano por isso, porque é simbólico. Um sujeito, por exemplo, que tem um vício, esse vício é um símbolo de algo que ele não consegue resolver e ele descamba pelo vício. Equivocadamente a gente tenta combater o vício sem entender que ali é uma conversão de um processo interior do espírito que se converte como um vício. Às vezes eu atendo um viciado em drogas no meu consultório e eu pergunto assim, tudo bem, você é viciado em cocaína, mas esse não é o seu problema não. Por quê? Para que você tem isso? De onde vem? De que você está fugindo? Então a psicologia junguiana me leva a buscar as origens do comportamento e não julgar o comportamento. Nós espíritas deveríamos aprender a não julgar segundo o preceito evangélico, baseando-se nisso. Essa é a alternativa, é a forma que o indivíduo encontrou para viver. De resolver uma situação que ele não consegue resolver. Então é um olhar mais para dentro. Por isso que a psicologia junguiana, ela é uma psicologia simbólica, porque a gente tem essa visão do símbolo, né? As culturas orientais, espiritualistas orientais, e mais recentemente nos próprios arraiais espíritas, a partir de André Luiz, fala no tal de corpo mental. É uma forma de um olhar de outro lado de uma mesma coisa que Jung fez? Não tenha dúvida. A literatura mediúnica de Chico Xavier, principalmente André Luiz e Emmanuel, mais André Luiz, é uma incursão na psicologia, é uma demonstração de que a gente deve ir além das aparências. Então a ideia do corpo mental, do corpo causal, do corpo emocional, isso mostra que a gente não pode analisar o espírito simplesmente na sua síntese, mas também tem que decompor como e com que instrumentos o espírito age na matéria.
E a mente humana é um instrumento do espírito para a atuação na matéria. E André Luiz vai colocar esse instrumento analisando os corpos psíquicos, né, os corpos espirituais. O perispírito deve ser visto como uma síntese, que deve ser decomposta para uma compreensão melhor. A maioria de nós analisa o perispírito na sua ação energética, mas não na sua ação psíquica. A mente... Que é mais fascinante. Mais fascinante. A mente não fica no corpo, a mente fica no perispírito. O inconsciente não está no cérebro, o inconsciente está no perispírito. O aparelho psíquico freudiano e junguiano, ou da transpessoal, se localiza no perispírito. Mas a gente só vê o perispírito como agente da mediunidade, da transmissão de energia, ou como simplesmente um corpo intermediário, sem estudar ele. A gente quer estudar os chakras, tudo bem, é um estudo energético. A gente podia estudar o perispírito de uma forma psicológica, a mente que ali está, que é um instrumento do espírito, entendeu, Jeta? Eu volto com Adenauer já já. Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde é antes de tudo um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele imóvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. Senhores passageiros do voo 534, por favor, dirijam-se ao portão de embarque imediato. Não percam o livro Sobreviventes de Aguinaldo Cardoso, uma história envolvente onde a doutrina espírita cumpre seu papel de consolador prometido. Ligue para 0800 707 1838 e adquira o seu ou obtenha pelo site www.mundomaior.com.br. Mas afinal, o que é o Espiritismo? De Marco Vai. Lançamento da Mundo Maior Editora, livro para espíritas e não espíritas. Descubra de uma forma simples o que é o Espiritismo. À venda nas melhores livrarias ou pelo telefone 0 operadora 11 6979 2157. Vocês que já estão acompanhando o programa perceberam, o Adenauer tem muito conteúdo e ele tem transferido grandemente esse conteúdo para os livros. Quantos são já, Adenauer? São 13 livros. 13 livros, sabe, uma temática muito interessante. A gente está recomendando você estar lendo os livros do Adenauer, que além de enriquecer-se, nutrir-se espiritualmente, estará colaborando com uma obra social muito importante, a Fundação Lar Harmonia. Bom, nós enveredamos um pouquinho aí pelo mecanismo, que é uma coisa fascinante e espetacular, mas eu quero aproveitar e relacionar um outro tema. É um dos livros que, se não me engano, é fruto de uma tese sua, que eu queria saber qual é essa relação dessa tese, do tema, do mecanismo da mente, que é a questão sonhos, que todo mundo... Você tem um livro precioso nesse aspecto, né? Veja bem, quando eu estava fazendo a minha pós-graduação em Psicologia Junguiana,
eu me interessei pelo inconsciente, pelo estudo do inconsciente. E Freud dizia que a via régia ou a via real de acesso ao inconsciente eram os sonhos. E Jung vem dizer que a via real de acesso ao inconsciente são os complexos, as estruturas humanas emocionais chamadas complexos. Aí eu me decidi por estudar os complexos e os sonhos no inconsciente. Eu comecei e fiz minha tese de pós-graduação. Você fez uma terceira via aí, é isso? Não bem uma terceira via, juntar uma perspectiva espírita, colocando o espiritismo nessa visão. Então a liga das duas foi o espiritismo. Foi o espiritismo. Tá interessante. Aí entreguei minha tese de pós-graduação, foi aprovado, claro, né? Onde está lá uma análise espírita dos sonhos. E eu descobri, já até que Allan Kardec, em 1857, quando editou o Livro dos Espíritos, antecipou-se à psicologia ao afirmar que os sonhos eram a realização de um desejo. Algo que Freud vai dizer quase 30 anos depois. Olha. O sonho é a realização de um desejo reprimido, apenas acrescentando a questão do reprimido. O Espiritismo se antecipa, a psicologia sempre se antecipou. Aliás, deu surgimento à psicologia por conta da noção de inconsciente. Mas voltando à questão dos sonhos. Bom, escrevia, mas eu faço seminários em Salvador em benefício da Fundação. Seminários sobre vários temas. E eu observava que dos meus seminários havia muitas perguntas sobre sonhos. Um assunto sempre intrigante, todo mundo sonha. Eu resolvi então escrever um livro baseado na minha tese, mostrando que os sonhos são mensagens do espírito para a vida consciente. E coloquei o título Sonhos, Mensagens da Alma, a dizer que você se conhece mais através dos seus sonhos do que através da sua oralidade ou do você falar sobre você. Eu prefiro que um paciente me conte seus sonhos do que me fale sobre ele, porque os sonhos me revelam o que ele não tem condições de me dizer. Bom, mas eu sei que os sonhos... Nem para ele mesmo, né? Nem para ele mesmo. Que os sonhos têm um conteúdo simbólico. Os sonhos não mentem, precisam ser compreendidos. Aí eu escrevi esse livro, Sonhos, Mensagens da Alma, mostrando o que é o sonho, como entender os sonhos, mostrando que essas interpretações coletivas sobre os sonhos não são verdadeiras, porque o sonho é uma realidade do sonhador. Analisando os sonhos como os espíritos trazem, os sonhos espirituais, os sonhos psicológicos, mostrando isso. E dando a entender que através dos seus sonhos você pode encontrar uma percepção melhor da sua encarnação. Como você entender sua encarnação? A partir dos sonhos que você tem. Aconselhando as pessoas a anotarem os seus sonhos, né? A levar os seus sonhos a uma análise profissional para compreenderem, já que não conseguem. Né? Agora, os sonhos, ele tem fases e estágios, não é isso? Porque... O sono que tem fases e estágios. Ok, então vamos fazer essa questão de sono. O sono foi estudado na década de 50 do século passado e os cientistas, eles descobriram que nós temos vários tipos de sono, estágios de sono. E um dos estágios do sono se chama estágio REM, que significa movimento rápido dos olhos. Então nós temos durante 8 horas de sono, por exemplo, pelo menos 4 horas, metade disso é de sono REM. E eles descobriram que todas as vezes que a pessoa é acordada no estágio REM, ela está sonhando. Mas se ela é acordada em outro estágio, ela não está sonhando. Então todos nós sonhamos, temos de 4 a 6 sonhos por noite, porque temos de 4 a 6 estágios de sono REM durante a noite. Então isso é científico. Ok. Depois você tem informação de que nós temos o processo de emancipação da alma através do sono, ou desdobramento. Né? Como é que isso se entrelaça? Como é que você vê o sonho como uma mensagem do inconsciente? Veja bem, o espírito está atrelado ao corpo, mas quando ele se desliga do corpo durante o sono, a sua mente o acompanha, porque a mente está no perispírito. Certo. Bom, se é um desdobramento consciente, isso não é sonho,
Por quê? Porque quando ele está fora do corpo consciente, sua mente está desperta, ele tem consciência perfeita de onde está o corpo, que horas são, o que ele sente ali, aonde ele está. Isso é simultâneo. Ao voltar para o corpo, ele vai se lembrar desse momento, não vai perder nenhuma lembrança desse momento, porque é um fato vivido. Quando é um sonho, portanto, ele não estará consciente do seu desdobramento, da sua saída, não será uma vivência, ele só vai trazer impressões quando ele acordar. Por isso que a gente esquece dos sonhos, porque são impressões, são percepções das vivências. Não é uma vivência, porque não está acontecendo naquele momento. Aconteceu e eu não estava consciente. Então eu vou interpretar o sonho. O desdobramento eu não interpreto. Ele é como ele é, porque ele estava acontecendo. Mas Adenal, todos os emancipações, desdobramentos, com raras situações, são conscientes. Na verdade, a gente não se lembra Se é desdobramento, você se lembra integralmente. Então tecnicamente desdobramento é consciente. É consciente. Eu estou consciente, eu sei que eu estou fora do corpo. Eu sei onde está meu corpo. Então isto é desdobramento, isso sonho. Então eu me vejo numa situação que acordei de repente e há uma informação até espiritual, no sentido de que aquele despertamento repentino foi provocado de maneira a impressionar suas células cerebrais e você recordar-se que aquele dia você efetivamente reencontrou-se com um ente querido que você estava querendo ver, para você saber disso, lembrar disso. Não teremos também muitas outras situações que não houve necessidade dessa consciência fora do corpo, porque esse caso de você ser acordado para se lembrar, você não vai se lembrar exatamente do que aconteceu, porque não foi um desdobramento consciente. Você vai se lembrar das impressões do encontro. Veja a diferença, né? Então, o desdobramento consciente é um evento instantâneo, simultâneo, e os sonhos são impressões. Daí a necessidade de interpretar sonhos. Desdobramentos não precisam ser interpretados, eles são como são, né? Só para encerrar, a gente está a 3 minutos do final, o seu mais recente livro que fala sobre, como é que é o título? Sobre o mito? Mito pessoal e destino humano. Você vê como um grande salto a partir desse sonho? O sonho que contribuiu nessa tese, porque é uma das propostas aí. É uma das propostas. O livro Sonhos Mensagens da Alma foi um preparo para esse outro livro, Mito Pessoal e Destino Humano, onde eu procuro mostrar que é possível você, encarnado, ter uma visibilidade maior da sua evolução, da sua encarnação e da sua proposta evolutiva como ser espiritual. Então eu apresento algumas formas, alguns sinais que você deve estar atento na sua ação para você enxergá-la. São 10 itens. São 10 itens. Os sonhos é um deles. Os sonhos, analisar seus sonhos, analisar suas fantasias, que são anseios ocultos, analisar a sua relação com a mediunidade, analisar a sincronicidade na sua vida, analisar as experiências repetidas e difíceis na sua vida, né? São pelo menos 5 aí, você vê que, se você tiver uma visão delas, analisar os seus complexos na vida, né? Quais são os complexos que você tem, analisar as doenças que você teve na sua vida, analisar as experiências intelectuais na sua vida, analisar suas relações amorosas, como elas se constituíram, né? Analisar a sua vida financeira, sua vida profissional. Então tem uma série de itens a serem analisados. São 10 ao todo. Dá toda uma orientação. Toda orientação, como você fazer essa avaliação e você enxergar seu mito pessoal. E você sugere que isso seja feito de tempos em tempos? De 5 em 5 anos, você analisar seus padrões de comportamento a cada 5 anos. Por que você chegou nesses 5 anos? Porque para mim o espírito não se modifica em um dia, em um mês, em um ano. Por mais que você tenha experiências significativas, você só pode avaliar uma transformação quando você passa por uma nova experiência
reveladora se o que você passou a acreditar como sendo mudança em você de fato aconteceu. Então a exigência é um período maior, 5 anos pelo menos. Poderia ser 6, poderia ser 4, uma média. Para você esperar, bom, me aconteceu uma coisa, eu decidi mudar. Mudei? Ainda não, eu preciso ver no cenário de uma nova experiência se houve uma mudança. Aquilo virou uma atitude. Se é uma atitude consciente, se é uma transformação real. Então eu dou um tempo maior. Bom, esse assunto é por demais interessante. Eu volto já já com a Adenauer. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade de uma laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente. A internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Adquira e veja que de virtual mesmo, a internet não tem nada. Essa obra da Casas André Luiz é uma obra para ser conhecida pelo Brasil inteiro. É obrigação de todos nós, que somos homens responsáveis, não só visitar esta obra, mas como também auxiliar e dar o seu beneplácito para uma obra de tanta gente benfeitora, né? É uma coisa que emociona eu. Aqui é a casa de Deus. A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 operadora 11 6457 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. Acesse a página do clube na internet www.radioboanova.com.br e associe-se. Assim, você passa a fazer parte deste clube de amigos que patrocina as ações de divulgação do Espiritismo pela internet, literatura, rádio e televisão. Outra forma de associar-se se dá através do telefone 0800 12 18 38. Uma vez sócio, você passa a fazer parte do clube e tem acesso a receitas, mensagens, poesias, notícias, relacionamentos espíritas e muito mais. Além, é claro, de fazer valer a mensagem do Espírito Emmanuel. Eu estou conversando com Adenauer Novaes aqui no Nova Consciência e ele, como psicólogo, para você que ligou a TV agora, você já perdeu, olha, não deixe de ver a reprise, hein? Adenauer, voltando aí à sua produção em torno da psicologia e ainda permanecendo mais um pouco nessa questão, porque a gente nota então, pelo que eu estou vendo, tecnicamente, uma grande confusão, principalmente espíritas, nós fazemos em relação sonos, sonhos, as mensagens do inconsciente, da própria alma, né? São mensagens anímicas. Veja, o inconsciente é um grande... E o desdobramento em si. O inconsciente é um grande repositório das experiências do espírito. Tá. É assim que nós devemos encarar. Em todas as circunstâncias. Tudo vai para lá. Tudo vai para lá. O que vai para o espírito é a lei de Deus. No espírito não se encontram as experiências trágicas. Isso não está no espírito, né? No espírito está a lei de Deus. O que se apreende das experiências é que vai para o espírito. As experiências em si vão para o perispírito ou para o inconsciente. Então, um sonho, ele pode trazer
aspectos do espírito, aspectos do inconsciente e aspectos da vida consciente. Cabe a nós avaliarmos isso. Entendermos também que as vivências do espírito durante o sono também vão para os sonhos. Há sonhos nitidamente espirituais, há sonhos nitidamente psicológicos, há sonhos que a gente chama de arquetípicos, os sonhos que pegam a vida do espírito como um todo. Então é preciso uma certa expertise para analisar os sonhos, não malbaratando as informações contidas ali. Nós não temos uma cultura de valorização do sonho. A maioria das pessoas usa o sonho como se fosse uma oportunidade de enriquecer, de aprender um pouco mais sobre o que fazer no dia seguinte, o que fazer da sua vida, numa relação com o inconsciente muito lúdica, muito infantil ou pueril. Se levasse a sério o conteúdo de um sonho, poderia modificar a própria vida, a própria existência, porque são mensagens que vêm do espírito. Para a própria alma não deixa de ser um exercício mediúnico? Não deixa de ser, claro, né? Porque também ali estão informações oriundas de contatos espirituais, porque ocorre no momento em que o espírito está fora do corpo. Tá. Então, como dissemos no bloco anterior, você mesmo colocou isso, que que virou livro, foi a preparação para, inclusive, foi importante para esse grande salto que você deu. Eu acho a obra sensacional, não li, vou fazê-la imediatamente, que é a questão do mito. No caso, especificamente, você falou de 10 itens para serem avaliados a cada 5 anos, e é uma média que pode variar para cada pessoa. Precisa haver um tempo relativamente considerável. No caso dos sonhos, como são todos os sonhos, quando a gente analisa para essa questão do mito pessoal, voltando agora a esse tema que eu acho muito interessante, porque uma das características do nosso convívio aqui na Terra, né, que está muito claro e presente, é a questão do sofrimento. E acho que mais duro do que sofrer é não saber por que se sofre. Né? Então, e mesmo agora, com as luzes da reencarnação, a gente muitas vezes fala, será que eu estou me utilizando ainda muito bem dessa ferramenta, o melhor dela? Por isso eu vejo a oportunidade desse teu livro. Né? Pegando um dos 10 itens, que é o sonho, tentando desdobrar ele um pouquinho mais, né? Todo tipo de sonho, como é que você faria essa... Vamos tentar aqui criar uma ilustração em torno do sonho e esse projeto do mito que está relacionado com a sua otimização. Onde eu poderia perceber se eu estou avançando, se eu estou dentro do meu projeto? Todos os sonhos são importantes. Para ilustrar, vou contar um sonho de um paciente antigo que eu tive alguns anos atrás. Ele sonhou que ele estava na frente da praia, admirando o mar, e via um barco passando, e uma onda gigante afundava o barco. Ele só sonhou isso. Ele me contou o sonho. E um sonho é sempre uma incógnita. O que significa isso? Eu não sei. E eu perguntei a ele, como era o barco? Ele disse, um barco comum. Eu não quis adiantar a minha percepção do barco, porque eu podia pensar numa lancha, numa jangada, num barco de madeira. Aí ele disse assim, inusitadamente, disse, um barco, como se fosse uma arca. Opa, uma arca? Como uma arca? O que é uma arca? Perguntei a ele. Isso é uma arca, você não se lembra da arca de Noé? Noé? Mas que Noé, fulano? De quem você está falando? Ele disse, Noé é aquele que fez uma aliança com Deus. Eu disse, aliança? Sabe o que ele disse, Jéter? Meu casamento. Olha. O barco afundando era o casamento dele afundando, que ele estava contemplando. O que levou ele a relacionar barco com casamento foi um processo inconsciente, onde os símbolos são conectados. Não foi eu que interpretei, nem foi ele que interpretou. Foi um processo de associação de conteúdos. Então, o sonho ele tem uma importância nesse sentido se ele for bem analisado.
e não uma intervenção externa minha de dizer esse sonho significa isso. O significado é dele, é ele que vai encontrar esse significado com a minha condução, sem interferir. Essa é a beleza da questão, de como você se relaciona com o sonho. Então todo mundo tem sonho, todo mundo todo dia sonha, e é muito natural às vezes, ou em família, ou no ambiente, hoje eu tive um sonho e tal. Sim. Então você entende que essas mensagens devem ser muito bem guardadas por nós, e não está assim, ou pelo menos buscar um conhecimento daí com alguém que a gente confie muito. Porque às vezes a pessoa pode jogar fora uma mensagem. Porque vem um engraçadinho falar, Então eu aconselho sempre os meus pacientes a anotarem seus sonhos. Tem um caderno na cabeceira da cama, sonhou, lembrou, anote. Bote a data e anote. Bom, daí a interpretar já é um passo muito adiante, que nem sempre você encontra alguém que lhe ajude a interpretar. Mas pelo menos relate seu sonho para alguém, sem esperar qualquer interpretação. Porque o fato de você transformar as imagens oníricas em palavras, aquilo pode levar você mesmo a encontrar significado como esse próprio indivíduo encontrou. Então, nem sempre você vai precisar de um intérprete, ou de um condutor, ou de um psicólogo. Relate seu sonho. Relate, porque ele vai evocar imagens significativas e compreensão adequada a você. Mas essa temática, para mim, ela é importante não só porque pode levar a uma condução de uma vida melhor, mas também por uma possibilidade de você se perceber sobre um outro ângulo. Um ângulo do inconsciente. A gente dá muito valor à vida consciente, esquecendo que o espírito é muito mais do que a consciência. O espírito é muito mais do que o que fala, o que sente, o que pensa. A alma é maior do que a personalidade. É muito maior, é muito maior. Então, quando você olha o sonho, você diz, poxa, existe algo maior em mim mesmo que eu não acesso. Eu me limito à consciência, eu me limito à existência física, sem entender que eu tenho N vivências dentro de mim. Quantas vezes você se limita profissionalmente porque você acha que não é capaz? No entanto, você já teve várias encarnações vivendo aquilo, está no inconsciente e você pode evocar. Então, a temática é importante porque deve levar as pessoas a uma percepção de que você é maior do que o que você acredita que você mostra. Muito maior. Acesse, evoque isso, né? Traga de dentro de você. Essa é a importância. Agora, esse verbalizar com quem? Porque qualquer pessoa. Qualquer pessoa, mesmo que seja um brincalhão. Eu costumo verbalizar com a secretária de lá da minha casa, que nem sempre sabe escrever direito o nome. E eu verbalizo para ela. Uma vez eu tive um sonho, se você me permite contar, verbalizei para ela me deu a solução. Com a malícia, sem conhecimento de nada. Eu tive um sonho sobre um carro que não pegava. Sabe o que ela me disse? Ela disse, isso deve ser algum problema de saúde. E não deu outra. Um mês depois, olha eu fazendo exames do coração, o motor que não pegava. Ela, na inocência dela, me chegou a um significado mais profundo que eu não tinha percebido. Quer dizer, ela me levou a ver, sem conhecimento de causa, que o sonho estava relacionado com um processo orgânico meu. Quer dizer, você não precisa de um técnico e conhecedor. É evidente que para uma análise mais profunda, seria importante ter um interlocutor que conhecesse de mitologia, de literatura, de história universal, para pegar cada símbolo e ir decodificando esse símbolo, mas sem interferir na análise. Agora, para você ter um alívio de uma compreensão mais simples do seu sonho, relate para alguém, porque isso pode vir uma resposta interior sua. Bom, a gente está chegando ao final desse programa e essa temática eu diria que nós ficaríamos aqui vários programas, até porque eu sou especialmente apaixonado por ela e tenho aqui só, assim, uma conta rápida, umas 300 perguntas para você. Não vai dar para fazê-las, mas vai ficar aqui o convite para que você volte a esse programa e volte à TV Mundo Maior. E, Denal, a gente está sempre acompanhando esse teu trabalho
Eu sei que você faz isso, acabou de dizer neste programa e no programa de rádio, como algo assim mesmo de existencial, quer dizer, você se sentir realmente vivendo na maior plenitude que essa palavra possa para nós ter. Mas você disse lá no programa de rádio, eu gostaria que você repetisse como mensagem final, que viver só tem sentido com amor. Eu gostaria da sua mensagem final ao nosso telespectador. Veja bem, eu acho que uma nova consciência humana passa por uma reformulação de uma ação. A vida ela acontece no coração. É no coração que se encontram as virtudes e os demônios humanos. E se você não coloca o seu coração na sua vida, ela acontece pela metade. Costumo dizer que as pessoas só crescem quando sabem perdoar, porque o perdão é a retirada da autorização do outro morar de uma forma como inquilino do seu coração sem pagar. Então, perdoar é crescer, é desenvolver a alma a serviço da própria vida. E além disso, como a vida acontece no coração, o amor é o sentimento máximo e ele deve acontecer na própria vida. Aconselho a quem está me assistindo que amem sempre. Tá aí, até o programa.